começando mais um programa Roda Viva. O Roda Viva é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM, pelas TVs educativas da Bahia, Piauí e Porto Alegre e pela TV Cultura de Curitiba. É ainda retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O convidado do Roda Viva desta noite é a atriz Regina Casé. Os telespectadores não poderão fazer perguntas porque esse programa foi gravado. Para entrevistar a Regina Casé esta noite, nós convidamos os seguintes jornalistas. Paula Dipp, jornalista e apresentadora do programa Paulista 900 da TV Gazeta de São Paulo. Hamilton Vaz Pereira, diretor e autor de teatro. Celso Cury, jornalista e empresário. Ricardo Couto, repórter do Jornal do Brasil. Maria Amélia Rocha Lopes, jornalista do programa Metrópolis da TV Cultura. Mário Prata, escritor, roteirista e autor de teatro. Alberto Guzic, crítico de teatro do Jornal da Tarde e do programa Metrópolis da TV Cultura. Para registrar os melhores momentos desse Roda Viva, está conosco o cartunista Paulo Caruso. Na plateia, assistem o programa alunos do Conservatório de Artes Dramáticas Emílio Fontana. Regina Casé tem 34 anos, é carioca e vem de uma família de artistas. Seu pai, Geraldo Casé, foi um dos criadores do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na década de 70, ajudou a renovar o teatro brasileiro com a criação do grupo Asdrubal Trouxe o Trombone. Depois participou de várias peças, filmes e novelas de televisão. Atualmente, uma das principais atrizes do programa TV Pirata da Rede Globo. E está em cartaz em São Paulo com a peça Nárdia Zulpério, do Hamilton Vaz Pereira, que também participa como entrevistador. Regina, você tem sido apontada no Brasil como um dos poucos talentos cômicos que apareceu nesse país nos últimos anos. Eu queria saber o seguinte, quando é que você percebeu que você era engraçada? Quer dizer, profissionalmente eu percebi trabalhando junto com as outras pessoas, eu via que elas riam de mim e tal. E, quer dizer, já comecei a perceber quando a gente começou a trabalhar no Asdrubal, mas eu já tinha percebido antes. Aquelas quando coisas eu era pequena, criança, esquetes familiares. Eu era mais engraçada no colégio e na família e etc e tal. O normal, assim, não teve nenhuma surpresa. Um dia eu fiquei engraçada. Acho que foi sempre, foi ficando. É que tá começando, tá um pouco assim, né? Regina, se você não fosse artista engraçada, assim, o que você gostaria de ser? Ah, várias coisas, sabia? Toda hora eu penso nisso. Eu tenho uma sensação, assim, de que... É claro que quando eu penso em mim, eu penso que eu sou atriz, porque também eu não sou louca, já há um tempão que eu trabalho com isso e tudo. Já acostumei com a ideia, mas eu tenho muita vontade de ser outras coisas. Eu acho que é fantasia, que eu nem vou chegar a ser, entendeu? Por exemplo? Mas professora, eu tenho uma enorme vontade de ser professora, toda hora eu falo isso. Assim, tanto faz, pode ser desde professora primária até universitária, ou professora de outras coisas, até às vezes que eu dei aula de teatro eu também gostei muito. Eu gosto muito da sensação de uma pessoa me perguntar uma coisa, eu querer saber alguma coisa, e perguntar a mim, se por acaso eu souber um pouco daquele assunto que está interessando a pessoa, eu explicar para ela. Eu acho que eu tenho uma didática legal, tenho uma maneira de comunicar alguma coisa que eu sei para outra pessoa, independente da didática também, de fazer a pessoa se interessar por aquilo que eu estou contando, que eu estou explicando. Deixa eu te perguntar então uma coisa. Eu adoraria ser professora. Adoraria ser cientista também, assim, trabalhar com química, ou mesmo física, se eu pudesse estudar. Eu adoraria fazer outras coisas, mas acho difícil. Você é moça, ainda tem tempo. Não, eu sei que tem tempo. A mãe do Ricardo, outro dia mesmo, se formou, eu fiquei animada, ele me contou isso. Você formou em Direito? Em Direito, semana passada, eu achei bacana, mas é que a coisa de ser atriz foi dando certo, aí você vai acabando fazendo uma opção de coisa ali naquela área e tal. Aí, para sair também, nenhuma dessas coisas me atrai tanto para ter um rompimento. Eu, por exemplo, gosto de pintar, de desenhar, eu sou casada com um artista plástico. Adoraria poder deixar isso acontecer mais livremente na minha vida, mas aí não, vai ser assim, uma exposição de pintura da Regina Casé, que é atriz. Então isso acaba sempre ficando meio confuso. Regina, como é que é a convivência da humorista com o artista plástico? O que um interfere no trabalho do outro? Já vou aí, tá? Desculpa, Tudo bem. É legal, assim, eu acho que é uma medida bem legal, porque a gente não faz exatamente a mesma coisa, né? Assim, o mesmo trabalho. A gente eventualmente trabalha junto. Quer dizer, nessa peça e em outras, o Luiz trabalha como cenógrafo, quer dizer, cria o espaço que eu vou trabalhar, o que é ótimo.
Ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma sensibilidade próxima, que está atenta às mesmas coisas, e que é um pouco diferente. Então não é os mesmos amigos, a mesma panelinha, a mesma cabeça, a mesma maneira de ver o mundo. É diferente. Ele trabalha sozinho, eu trabalho com muita gente. E ao mesmo tempo não é aquela coisa assim, díspare totalmente, que eu falo grego, ele não sabe nem do que é. Ele conhece as pessoas, é amigo. Então eu acho que é uma medida muito boa, assim. Até me surpreendeu. Eu nunca tinha casado com um artista plástico, eu adorei isso. Aconselho a todas as atrizes que escrevem, que é uma boa medida. Regina, é o seguinte, você, Hamilton, Patrícia, Perfeito Fortuna, Evandro, Luiz Fernando, formaram o grupo As Outras Trombone há alguns anos atrás, né? A Regina está aqui, é uma das maiores atrizes do país. O Hamilton é um autor e diretor dos mais consagrados hoje. Patrícia é redatora da TV Globo do Armação Limitada e uma atriz. Perfeito Fortuna criou o Circo Voador. O Evandro fez a Blitz, é compositor. E o Luiz Fernando é um grande ator. Eu queria te perguntar, vocês há 13 ou 14 anos, quando formaram esse grupo, como é que juntou-se esses talentos todos? Como é que, sabe, era pessoal da praia, era de escola, vocês tinham todos 18, 19, 20 anos. E todos deram certo, é difícil isso. Além do grupo dar certo, historicamente até, vocês deram certo solo. Como é que juntou tanto talento de uma vez assim? Eu não sei nem se foi isso, não estou querendo dizer que as pessoas não tenham talento, mas eu não acho que todas têm muito talento e isso está comprovado e tal, mas eu acho que mais que isso, outro dia eu estava pensando sobre isso, não sei se é certo, foi uma coisa que me ocorreu para explicar isso. Por exemplo, essas pessoas não se reuniram todas simultaneamente. No Asdrubal dá muita impressão de que é esse elenco, essa escalação que você deu agora. Essa foi a que ficou mais famosa, mais conhecida por causa do Trate Milhão, que foi o nosso espetáculo de mais sucesso e que viajou mais, quer dizer, teve mais alcance. Agora, outras pessoas até antes passaram pelo Asdrubal e depois passaram pelo Asdrubal e tal. Mas esse elenco que ficou muito tempo junto e que trabalhou e que fez o Trate-me, que fez aquela coisa toda, eu sinto que a gente teve uma disponibilidade, um tempo junto, e a gente viveu uma experiência tão rica e com tamanha intensidade, eu sinto assim, que isso é mais forte do que o talento pessoal de cada um. Eu acho que se outras pessoas tivessem a oportunidade de viver durante tanto tempo uma coisa tão intensa e com tanta dedicação e com tanta... eu acho que a gente tinha um grau de exigência um com o outro, um grau de exigência de vida, sim, entendeu? Do padrão, a vida da gente era muito legal e tinha que ser muito legal o tempo todo. Você nunca podia pisar na bola, você tinha que ser legal. E a gente, eu acho que se cobrava muito e trabalhava muitas horas por dia. Então, eu acho que é meio como você tenha passado assim um tempo. Uma pessoa que quer se espiritualizar, passa um tempo grande, sumiu de circulação, foi para o mosteiro, sei lá, no Tibete e voltou. Aí todo mundo fala, nossa, aquele cara está com um olhar diferente, ou não sei o quê. Eu acho que a sensação que eu tenho de um certo período do Asdrubal era quase de um recolhimento em relação às outras coisas. Apesar de você estar vivendo muito intensamente na sociedade, a gente tinha, assim, pelo menos 8 horas por dia de uma convivência muito intensa e muito bacana de trabalho. Eu acho que isso tinha que resultar de alguma maneira na vida, na história pessoal de cada um, Regina, independente do talento. Vocês tinham noção, naquele momento, que vocês estavam causando uma revolução na interpretação brasileira? Vocês tinham noção da importância que o trabalho de vocês ia ter no sentido de tornar a interpretação mais informal, mais solta, mais cotidiana, mais, sabe, mais acessível tanto a pessoas da idade de vocês quanto a pessoas de outras gerações? Vocês tinham noção do que vocês estavam fazendo? Eu acho que a gente foi tendo conforme foi acontecendo, não foi uma coisa pensada, intencional, assim, a gente quer mexer com isso, a gente quer experimentar nessa área, ou a gente quer revolucionar essa coisa da... Não, porque às vezes até você pode, eu vejo gente que se reúne e quer trabalhar e quer, eu quero fazer uma pesquisa de espaço, quero fazer uma pesquisa disso, tem gente que se reúne que quer mesmo. Eu não sinto uma coisa intencional muito nessa área, assim. Agora, é claro que a gente percebia que isso estava acontecendo, contrastando com as outras coisas que estavam em cartaz. E mesmo antes da gente trabalhar profissionalmente, quando eu já trabalhava com a Hamilton há uns 2 anos, não profissionalmente, a gente chegou a fazer várias coisas. Vocês começaram com o inspetor-geral, né? A primeira montagem profissional foi o inspetor-geral, né? Mas a gente já trabalhava mais ou menos desde 71, não é, Hamilton? Por aí. 71. Uns 3 anos a gente trabalhava junto com coisas que pouca gente viu e que não eram profissionais e tal.
Mas mesmo aí, mesmo em cursos, a gente fez diversos cursos de teatro, eu já sentia e que não era uma coisa pensada, vamos dizer assim, que acontecia, porque eu também não pensava em fazer teatro, talvez o Hamilton mais é melhor ele responder, mas eu, como eu ia me expressar, era aquela coisa adolescente que você sente, que você quer se comunicar com as pessoas, com o mundo, você quer se expressar, mas podia, se os meus amigos tocassem rock, eu ter formado uma banda, ou ainda estava uma coisa assim meio indefinida, né? Uhum. Então, que foi acabando indo para esse lado e tal. E daí eu sinto que a gente foi percebendo que estava acontecendo isso e logo percebendo também, não era ia fazendo e nem sabia. Você percebia, ao mesmo tempo era engraçado que eu não sentia como uma revolução, uma coisa assim, que estava mexendo na maneira das outras pessoas interpretarem e que realmente eu não acho que mexeu em quem já interpretava antes. Eu acho que veio a mexer em quem veio depois. Achou que era possível vir a interpretar alguma coisa, ou seja, novos grupos, novas pessoas, um novo público que veio ao teatro. Então eu acho que a gente não mexeu muito no público que já existiu, nos atores que já existiam, nos grupos que já existiam. A gente só acho que deu coragem para todo mundo que estava de fora da roda para entrar. Logo que você começou a ganhar os seus primeiros prêmios de atriz, tudo isso, as pessoas acabavam sempre se remetendo a Dercy Gonçalves. Falavam que tinha um certo escracho, no melhor sentido, comum entre o seu jeito de interpretar e o dela. Você via esse ponto comum? Você acha que existe ainda? Eu acho que de alguma maneira deve existir, porque a gente não tem muitas comediantes, né? Assim, são poucas, se você comparar, e principalmente com o temperamento do brasileiro em geral. Eu acho que na vida da gente, as pessoas têm uma tendência a ver as coisas com humor mais do que um alemão, digamos. Quando você vai ver um filme alemão, você espera alguma coisa, né? Mesmo que tenha escrito comédia alemã, você já sabe mais ou menos o que é. Agora, se você vai ver uma peça de teatro de revista brasileiro, ou mesmo um filme nacional, a expectativa que tem algum momento de humor, eu acho que isso é meio assim. E apesar disso, é uma coisa curiosa e que eu volta e meia penso e tento descobrir por quê, eu acho que nós temos poucas comediantes mulheres. Você pode ver que é uma coisa preconceituosa, que o humor é uma coisa masculina, que o humor você cospe, senta de perna aberta, fica feia, coisas que normalmente não fica bem para uma mulher. Mas acho que uma explicação um pouco rala, assim, para... Entendeu? Então, como a Dercy é uma comediante extraordinária e não surgem muitas toda hora, acabam me comparando com a Dercy. Se for procurar, deve ter alguma coisa. Você vê Mas no alguma início coisa? da carreira era engraçado, porque todo mundo dizia não só que eu parecia como eu imitava ou tal. E a primeira vez que eu vi a Dercy, por exemplo, você estava falando de prêmios, eu já tinha ganho o Molière, já tinha feito o Trate Milhão. A primeira vez que eu assisti a Dercy, eu já tinha acabado a temporada até do Trate, quer dizer, eu já tinha feito 3, 4 espetáculos. Regina, nem conhecia o que você achou? O que você achou dela? Fiquei emocionadíssima. Eu chorei do começo até o final do espetáculo, mas que nem uma louca, assim. Eu vi uma peça que, por acaso, também era muito boa. Depois eu vi outras coisas que nem eram tão... talvez não tivesse me emocionado tanto. Tal. E essa peça que eu vi, ela fazia uma garotinha que vestida de marinheira. Assim. Chegava de viagem, a primeira cena. Que o pai era um grande cientista e que ela resolvia ter um filho com um cara que achava que ia ser o filho do cara mais inteligente, que o pai era um prêmio Nobel, né? E esse cara também. E o cara era casado e tinha uma família e tudo. E era bárbaro o jeito que ela falava, era moderna. Ela falava para a mulher do cara e tal. Não, eu só quero ter um filho com ele, só quero trepar com ele, eu não quero casar. E com um vestidinho de marinheira, e uma certa altura ela tirava a roupa, ficava de peito de fora, porque ele não queria comer ela nunca. O tempo todo ela ficava insistindo e fazia assim, ele nem beijava, nem fazia nada. E aí ela ficava impaciente, aí ela levantava a saia, ela tirava a roupa assim, ficava pulando na frente dele, para ver se ele ficava com tesão e tal. E eu nunca tinha visto uma coisa tão livre, assim, tão forte, e o jeito que ela fazia, ela tinha 70 e tantos anos, ela ficou pelada pulando na frente e falava assim, me beija, eu adoro você, eu sou louca por você. Puta, eu chorei pra caramba, assim, fiquei louca, achei a coisa mais linda do mundo. Regina, a divulgação do Nádia Azul Pérez insistiu em dizer que não era uma comédia, ficou muito claro. Se eu fui à estreia. Mas nem tinha aberto a cortina, ainda estava começando a abrir, tinha uma mulher na primeira fila que ela ria as gargalhadas, porque tem essa coisa, dessa ligação. Tem que ser engraçado. Você está no palco, é engraçado. Como é que é esse negócio? Não te enche um pouco o saco isso, não? Enche. Particularmente nesse dia da estreia, ao mesmo tempo é uma coisa que você não pode cobrar das pessoas. Da mesma maneira que eu vou ver um filme alemão pensando o que eu penso, entendeu? É natural que a pessoa pense.
Mas eu tenho um pouco de pena, porque nesse espetáculo eu agora estou conseguindo, na segunda semana, eu consegui impor o ritmo do espetáculo, mas com uma relação assim com a plateia bem assim, entendeu? De que você segura daqui, dá um pouquinho dali, segura daqui, dá um pouquinho dali. E na estreia foi um dia muito difícil, já no dia seguinte melhorou. Toda estreia acontece isso, mesmo que não seja comigo. Depois outra coisa que eu acho que prejudicou foi que eu avisei muito que não era uma comédia. Eu no ensaio, eu quase não trabalhei o humor. De vez em quando aconteceu alguma coisa que a gente ria, mas era muito raro. As coisas que eu trabalhei mais, assim, que a gente foi mais a fundo e tal, eram outras emoções. Muitas vezes no ensaio eu me emocionava e ficava triste. Quer dizer, pendeu muito mais para esse lado. Eu já sabia que quando fosse confrontar isso com a plateia, não ia ter a intensidade que estava tendo quando era só eu e o Hamilton. Isso eu já contava e já sabia que era uma coisa que eu ia ter que trabalhar com isso. Mas foi mais difícil do que eu pensava no dia da estreia, bem mais. Principalmente porque você diz que a divulgação dizia que era, mas não era. A divulgação muito anterior, ou seja, matérias que eu dei durante o ensaio, diziam que não era uma comédia. Mas toda a divulgação de estreia, apesar da gente não ter colocado isso, eu me lembro que assim, na capa do roteiro da Veja dizia: o craque do besterol, Hamilton Vaz Pereira, apresenta a comédia hilariante com a gozadíssima Regina. Aí eu olhava no outro jornal, em cada um só dizia isso, e foi me apavorando. Mas você ia fazer o quê? Escrever para cada jornal, para cada revista, corrija antes da estreia, para o pessoal. Mas dava um pouco de pena isso. Por que o rótulo besterol te incomoda tanto? Eu acho que ele é ruim até para o Mauro. Para mim, eu identifico o besterol como uma fase da produção do Mauro, do Vicente, do Falabella, uma coisa por aí. Eu identifico que a imprensa chamou de besterol, que surgiu esse nome aí. Você acha que é pejorativo? A imprensa tem um tratamento pejorativo ao termo besterol, por isso que te incomoda? Eu acho até um nome antipático. Não sei porquê, acho... o nome não me é simpático, não por ser besteira. Agora, por exemplo, ligar o Hamilton com o besterol, eu acho uma coisa tão absurda, não nem no sentido de ser pejorativo, mas de erro de imprensa, de equívoco, uma coisa equivocada mesmo. Não tem nada, nenhum compromisso com esse teatro que foi chamado de besterol, que eu já não sei nem se é justo esse teatro ser chamado de besterol, não, isso é uma outra discussão. Mas depois disso, qualquer coisa que eles achavam engraçada, ou assim, teoricamente era muito louco, era besterol, entendeu? Toda essa coisa, esse invólucro todo que junta. Por que você acha que surgiu a confusão, então, do teu trabalho com o besterol? Que ponto se originou essa confusão? Comigo foi a primeira vez. Agora, com o Nádia Zupério aqui em São Paulo. Mesmo porque eu acho que desde que surgiu o besterol eu não fazia teatro há 4 anos. O besterol deve ter até menos que isso, quer dizer, eu ainda não tinha feito nenhuma peça, então eu não podia ter feito nenhum besterol. A primeira que eu fiz virou besterol. Mas não é um besterol, eu não falo nenhuma besteira. Agora, Regina, você não acha que a palavra já tem outro sentido? Já não tem sentido pejorativo mais? Pelo menos aqui, eu estou falando especificamente do caso de São Paulo, que tem a Mira Har, Patrícia Gaspar, Carlos Moreno, que há muitos anos fazem esse tipo de teatro, né? Aqui já não tem esse sentido muito pejorativo, eu acho, a palavra besterol. Aliás, nunca se usou o termo em São Paulo, né? Eu acho que era mais uma coisa carioca, eu ligo muito a isso. O Falabella, o Vicente Pereira, eram esquetes onde assuntos, vamos dizer, muito superficiais eram colocados e de uma maneira muito engraçada. Era meio isso, você falar 2 mulheres no cabeleireiro discutindo o tamanho dos bobs. E aí tem uma esquete sobre isso. Eu imagino que isso é besterol, sem nenhum preconceito em relação, nem eu acho pejorativo. Fui ver inúmeros espetáculos disso que eu gosto. O Vicente é uma pessoa que eu admiro muito, adoro. E não é, só acho que é totalmente absurdo colocar a Nádia Zupério, ou mesmo a Taliba, já foi colocado, outros trabalhos do Hamilton, e de outras pessoas com o besterol, porque realmente não é que é besteira ou não é, ou que um é melhor que o outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Regina, por falar em besterol, só para a gente não perder o fio da meada aí, a perspectiva de mais um ano do governo Sarney ajuda ou atrapalha a fazer graça? Eu acho que para todo mundo dá uma desanimada, não seja nem para fazer graça, entendeu? Não fica mais engraçado, porque aí você vai curtir mais em cima daquilo. Eu tô louca pra gente entrar noutra. Você também? Todo mundo, né? Mas eu acho que vai ser bom para todo mundo, porque por mais que você se lasque, eu estava comparando esse meu momento de estreia com outros, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho que está me dando uma alegria enorme, mesmo em relação a, você vai dizer, todo trabalho que você estreia, você fica animada, mesmo em relação a outros,
poucas vezes para mim foi uma coisa assim tão nova no sentido assim, eu vou todo dia sem saber o que vai acontecer, pode um dia ser um dramalhão ou ser uma comédia, mas eu não sinto uma alegria no geral das coisas. Por exemplo, você estrear um espetáculo em outras épocas podia ser uma coisa que dava uma comoção entre os amigos e socialmente uma festa, tudo, uma festa de uma maneira. Agora a gente está chapado, está cansado, está todo mundo assim. Então dá um pouco de pena, porque por mais que você consiga criar um oásis para você se trancar, trabalhar, tentar produzir alguma coisa melhor, né? Que a vida está exigente, está exigindo invenção cada vez mais recente, que é o que a Nádia fala. Por mais que você fique inventando para melhorar a porcaria que está a realidade, o tempo todo você fica inventando, você inventa para você, para as pessoas que estão perto e não sei o que, mas parece que isso não se espraia, que tem sempre uma coisa assim morna e uma coisa broxante, né? Eu tenho muita pena da gente estar vivendo esses tempos e estou louca para que a gente consiga reagir mais e sair disso logo. Paula, você está falando da tua luta, né, no trabalho, em provar as coisas, em tentar continuar apesar de tudo isso. E eu tenho muita pena de trabalhar numa emissora de televisão onde eu não posso te entrevistar. Eu acho lamentável que os contratados da Globo, a gente tem uma espécie de uma norma. A gente não pode, eu não posso convidar você, por exemplo, para bater um papo. Fiquei super feliz, aliás, com o convite da Cultura, de poder vir aqui falar com você. Como é que você vê isso? Da Rede Globo impedir que seus contratados apareçam em outras televisões que não sejam educativas. Aqui na Cultura, por exemplo, você pode aparecer, mas em outros lugares você não pode. Isso acontece com todos os contratados da Globo. Eles reclamam disso, a Globo trata a gente mal, mas tem que ser assim. Como é que você vê? Você está fazendo um trabalho em São Paulo de teatro, que deveria ser divulgado da melhor forma possível, e isso não pode ser feito. Como é que você se sente nesse aspecto? Eu acho que era bom que a gente pudesse fazer, mas isso é uma coisa quando você assina o contrato, vem escrito e que você, pra gente, vem claramente que isso vai acontecer. E eventualmente você consegue... Eu até estava conversando com a Paty, talvez eu consiga o seu programa. Não, você pedindo e tal, explicando uma coisa ou outra. Eu acho que... É chato, é muito chato, eu acho que não atrapalha em nada, era bom que a gente pudesse fazer, mas eu acho que houve algum tipo de problema, que agora não me ocorre, mas que é difícil, a coisa do que é jornalístico e do que não é, tem tipos de programas de entrevista que é mais como um show, e esses limites eram muito maleáveis, e acabava tendo uma discussão do artista com a emissora a cada semana em cima disso. E eu acho que aí acabou dando tanto problema que ficou meio assim. E até as pessoas, os artistas se sentiram desestimulados de batalhar, porque era meio complicada a margem do que era um programa de variedades e o que era só uma coisa jornalística de te entrevistar. Mas eu acho que mesmo um ou outro poderia se fazer, eu acho que não ia atrapalhar. Regina, aproveitando o gancho da pergunta da Paula, o fato de no TV Pirata vocês fazerem sátira, ironia com próprias pessoas dentro da TV Globo, tipo imitação da Leda Nagli, da Leila Cordeiro, dizendo até que a Leila Cordeiro mudou o corte de cabelo por causa da tua sátira. Queria saber se isso, de alguma forma, trouxe alguma espécie de constrangimento para você. Como é que funciona isso dentro da Globo? Eu não sei, eu não encontrei. Eu sou super fã da Leila Cordeiro, já era antes de fazer, assim, gostava dela. Mas não encontrei ainda depois, nem com ela, nem com a Leda Nagli, porque eu não frequento muito a Globo. Eu só vou lá mesmo e eu gravo no Renato Aragão, que é na Barra. Então eu nunca vou na emissora, assim, nem no prédio, nem lá nos estúdios. Então eu não vejo, assim, não frequento os corredores. Eu vou direto aonde eu gravo e vou embora para minha casa. Então não tem uma vivência, assim, global, o que estão falando. Quer dizer que você não sabe se a Leila Cordeiro cortou ou não o cabelo de novo por sua causa, né? Mas eu achei que ela cortou muito e muito assim, foi fogo para seguir. Às vezes eu já estava pronta para ir gravar, era de noite, eu olhava assim na tele, passava pela sala da técnica, assim, passava, ela tinha feito um permanente, estava tudo enrolado. Aí eu voltava para a maquiagem, enrolava, ia perseguindo e cortando. Eles tiraram o quadro do ar, eu acho que é porque não tinha mais uma peruca tão curtinha e não tinha mais. Mantendo aí na TV Pirata, esse programa para sair foi um parto, porque a Globo tinha um medo do projeto inicial, e então alguém cedeu daqui, alguém cedeu dali, o programa acabou saindo. Hoje, que o programa está dando 47 de Ibope, o maior sucesso de humor do Brasil, como é que está essa relação entre vocês que fazem o programa e a Globo? Vocês estão fazendo o que vocês querem? Ou ainda tem não é nível de censura, não, é nível de ideia mesmo, de linguagem, de avançar, de criar. Deixa eu pegar uma carona na pergunta do Prato.
Toda semana sai nos jornais que o TV Pirata vai acabar, né? Eu queria saber de você, quem é que está a fim de matar o TV Pirata dessa vez? Eu não sei, o TV Pirata eu acho que até no início a gente ainda não sabia bem o que era e tinham várias tendências dentro, uns queriam puxar para um lado. Acabou que essas tendências, até tinha tanta gente de fora dizendo que era uma droga que ia acabar, que não ia vingar, que não ia ficar uma semana no ar, que a empregada não ia entender, que não era popular, que era uma coisa elitista, que não ia dar ibope. Está provado que deu certo, está provado. Todos os humoristas falaram mal. O Chico Anísio falou imprensa... super mal, o que você achou da... Todos falaram, né? Eu achei isso uma maluquice. Porque o programa, eles falaram mal, o programa nem tinha estreado, assim. Era que juntar aquelas pessoas para fazer humor já significava uma coisa elitista e que a empregada não ia entender, que não... eu acho essa conversa toda muito maluca, entendeu? Eu meio enjoei, fiquei de saco cheio dessa conversa de quem vai entender, quem não vai entender, o povo, a empregada, esse negócio. Eu acho isso uma coisa tão careta e chata, sabe? A gente já aturou tanto. No Trate Milhão era Zona Sul, não era nem elitista, nem carioca o humor. Era Zona Sul. Se a gente fosse para Zona Norte, ninguém ia entender. A gente foi para Caruaru, a gente fazia um edital naquela época, não era nem Nascer, era SNT, né? Para você conseguir eles darem passagem, você tinha que fazer para cada capital 3 cidades de interior. Você vê que tem estados no Brasil que para você conseguir 3 cidades de interior para levar um espetáculo. Não, é verdade que tem um teatro. Então a gente fazia numa escolinha, não sei aonde. A gente viajou realmente do Oiapoque ao Chuí. E com espetáculos maravilhosos do Trate Milhão, com a resposta, onde a gente tinha que voltar depois, entendeu? Assim, e onde as coisas aconteceram, não era só um espetáculo que vinha que nem um ET falando uma outra linguagem, você não entendia nada e gostava. Mas lugares onde a gente fazia cursos, oficinas, e que daí surgiram grupos. Teve uma resposta enorme. E o tempo todo era uma coisa que só falava do umbigo e que era só Zona Sul, que a empregada não ia entender. Então, o mesmo discurso que eu ouço agora de novo na TV Pirata. Então, para mim, é uma coisa que eu já ouvi, que a minha orelha já encheu o saco. Você não respondeu a minha pergunta. Eu queria saber como é que a equipe de criação da TV Pirata hoje está trabalhando a 100%, a 90%? Não posso dizer que eu não sou da equipe de criação. Sim, mas... Agora, isso também é uma coisa que confunde muito. Como é um elenco com muita personalidade e que dá entrevistas e que fala não sei o que, parece que a gente responde pela TV Pirata. Esse eu acho até um equívoco do programa, que a gente vai procurar sanar para o ano que vem. Eu acho que agora a gente vai começar a ter algumas reuniões que a gente não teve, infelizmente, esse ano. Eu me bati muito por isso, consegui fazer algumas subversivas na minha casa. Convidava uns autores, umas pessoas para bater um papo sobre o programa, que me dava a maior aflição. Sim. A gente não conversava, eu não sabia nem quem era que escrevia. Eu conhecia um cara do Planeta e tal, e a imagem que a gente vendia era outra, de que aquilo que a gente estava dizendo era a gente que estava inventando, quando não era. Eu recebo um texto, vem um roteiro na sexta-feira, eu vou lá e gravo, não sei nem quem escreveu, não vejo escrito nenhum nome do autor. Então, eu não tenho nenhuma ligação com a criação. E acaba, muitas vezes, alguém te xingando na rua, porque fala, vocês sacanearam, não sei o quê, alguma coisa, entendeu? E você nem sabe quem escreveu aquilo, nem... Então, eu acho que isso é uma coisa que a TV Pirata, pelo elenco que tem, com a experiência e tal, podia contribuir muito mais, eu acho, que se o elenco tivesse uma participação mais efetiva na criação. E isso eu sinto que é uma vontade de nós 10 e que todos vão colocar meio como condição para o ano que vem, que é uma coisa que a gente quer e que tomara que aconteça. Mas ainda assim, eu acho que a pressão externa, que poderia ter sido uma coisa que enfraquecesse o programa, acabou atenuando essas divergências internas da gente. Sim. E acabou a gente virando realmente um grupo e ficando animado e tentando até muito mais do que o normal. Ficando a favor da TV Pirata, porque era tudo tão contra, assim, do lado de fora, né? Maria América, te fazer uma pergunta. Regina, você disse que os humoristas da própria Globo falaram mal da TV Pirata antes mesmo dele estrear. Você percebe nesses humoristas, ou nos programas que eles fazem, algum sinal de TV Pirata, vocês influenciando o lado de lá que falou mal? Eu estou numa época difícil, porque eu ensaiei muito tempo e agora estou em cartaz de noite e não tenho gravado os outros programas de humor. Então, eu já ouvi comentários. Alguém falando assim, eu vi uma cena do programa, ou do Jô, ou do Chico, não sei o quê, que tinha um outro tipo de linguagem, ou que estava procurando isso. Já vi gente falar, mas não sei nem se é verdade, eu não assisti isso, não tenho visto nenhum desses programas. Regina. Eu não quero falar assim, né, porque assim ver é chato. Vou mudar completamente de assunto, mas eu estou super impressionada com a sua beleza. E eu queria falar da sua beleza um pouco. Você não tem uma beleza clássica. Se a gente olhar para a Regina, a gente não vai dizer, ela não tem aquele narizinho, aquela boquinha. Mas você tem uma coisa muito forte. Como é que você lidou com isso?
com a não beleza e a beleza na sua adolescência, quando você começou a ser atriz, quando você era pequenininha, você tinha o dente um pouco para frente, o nariz um pouco assim, o assado. Eu não era feia quando eu era pequena, nem no colégio, nem nada. Eu sempre arrumei namorado, tive namorados maravilhosos, lindos, até hoje, entendeu? Super legal. Eu nunca fui aquela infeliz que ninguém tira pra dançar, nem que alguém acha feio no colégio, fica na... Eu só fiquei feia quando eu virei artista, e aí eu não era Bruna, e não era Maitê e tal, não tinha aquele olho azul, não era loura. Principalmente um louro de olho azul é o que complica mais. Né? Exatamente. A não ser que você seja assim a Sônia Braga para superar o fato de você não ser louro de olho azul no Brasil. Mas você é musa, né? Musa de Caetano e tudo. Aí eu acho que vem outros lados, entendeu? Todo mundo me achava legal, eu também me achava legal, entendeu? Bonita, gostosa e tal. Aí começou a sair um monte de matéria assim, feiosa, magricela, dentuça. Aí vai saindo tanto, que todo mundo fica achando que você é assim. Mas apesar disso, ela é tão engraçada, tão inteligente, ela supera isso tudo e não sei o que e tal. E aí eu fiquei ocupando esse papel, porque não tinha muita outra... Não ia escrever cartas para os jornais. Gente, vamos reparar, eu tenho um lado legal, eu tenho meu charme, no fundo eu sou sexy. Não dava para eu fazer uma campanha para ficar bonita, mas... Quer dizer, eu também não era bonita quando eu era pequena. Isso é verdade, eu era muito magra, tinha aquele joelho de Biafra que faz assim. Eu queria ser... Mas logo que eu cresci, assim, fiquei adolescente, era legal. Não era bonita nem feia, era normal, entendeu? Mas eu acho que uma medida que você tem muito pra isso, ou quando a pessoa é gordinha, ou quando é feinha, ou muito dentuça, não sei o que, é coisa de namorado, né? E comigo era ótimo, eu sempre falava isso quando dava a entrevista, eu falava assim, puxa, mas eu tenho cada namorado tão bacana, um cara mais legal aqui, né, do meu curso, ou da minha... Gosta de ou mim. sei lá, da minha rua, ou do meu bairro, ou do meu prédio e tal. Eu falei, puxa, mas será que como eu consigo se eu sou feia? O Hamilton quer te fazer uma pergunta aí. Voltando ao Nardes Supério, a gente estreou o espetáculo e a gente nem conversou muito depois dos dias da estreia. Pintou uma oportunidade. Vamos afastar o pessoal. O que você achou da peça? Criador e criatura juntos. E eu fico pensando assim, a gente tem dado sessões com a plateia lotada, né? E a gente começa a ouvir o que o público está achando do espetáculo. Qual é o momento, assim, no espetáculo que você gosta, assim? Você fica 1h30 no palco, 1h40. Qual é a hora, assim, que você sente que você está reinando no palco? Ou a hora que você sente que a plateia... Você pegou de jeito a plateia, ou seja, um público que te conhece de televisão, indo assistir Nardes Supério, qual é o momento que você acha que é um grande lance do espetáculo? Eu sei logo. Qual? São alguns momentos semelhantes, assim. Esse espetáculo tem para mim uma coisa que em outros espetáculos se esboçavam, mas que nesse, assim, esse clima que eu vou te dizer, que é o que eu mais gosto, vem e se instaura. E quando ele se instaura, eu sinto uma felicidade, assim, uma plenitude, uma coisa tão boa como atriz, me emociona. É assim, por exemplo. São momentos onde eu acho muito careta a coisa de, por ser comediante, você tem um momento sério, um momento dramático, um momento triste, que você se emociona e você dá mais importância a ele do que ao teu momento de comédia, como se aquilo fosse uma coisa melhor. Eu sempre detestei isso em comediantes, eu sempre falava que achava muito chato no programa do Chico Anísio, no final, o teu profeta, ou não sei o quê. Esse tipo de linguagem assim, que você faz rir, ou mesmo em peças, eu via muitas comédias que tinha isso. Eu acho que o maior trunfo, que eu acho mais lindo no seu texto, na sua direção, e no que eu estou conseguindo como atriz, é que tem muitos momentos, eu vou te citar alguns. O momento do limite é um momento que ela está fazendo o jantar, que ela telefona para falar com você e que eu fico triste, me emociono, e aí vou dar o recado e vejo que as pessoas riem de eu ter contado aquilo tudo para telefonista e depois ter que fazer um resumo. Quer dizer, é um momento onde todo o humor está presente, que eu sinto que eu estou sendo engraçada, que ao mesmo tempo eu estou o mais triste que eu posso estar, que as emoções são as mais diversas, as mais complexas e estão convivendo juntas, sem uma hierarquia de valores do que... Ah, que lindo, ela tá triste, hein, gente, nesse momento. Imagina, quem não pode assistir a peça, queria que você contasse o que é a Nardes Esse momento eu sinto, é um grande momento, é só para responder a pergunta, esse momento do limite, que eu sinto que ela é engraçada, ao mesmo tempo é triste, e tem um outro que eu adoro, quando o Eros vai embora, também é um momento que eu gosto muito, que ela vai procurar ele, tira a calcinha para ver onde ele está.
e fica andando por ali. Ali também eu acho que é bem engraçado e é bem triste igual, na mesma medida. E tem gente que eu olho na plateia que está fazendo assim, e hoje estão as gargalhadas e junto. Eu acho isso para mim o mais rico. Assim. Para não ficar um pouco no ar essas cenas que você estava descrevendo, eu queria que você explicasse, fizesse um resuminho do que é Nádia Zulperi. O programa também não vai só para São Paulo, quem não pode ver, queria que você desse um resumo. É uma mulher que tem que cumprir 4 tarefas exaustivas num único dia, né? Então eu queria que você fizesse... Numa noite. Ela já teve um dia exaustivo e o espetáculo começa com ela entrando em casa, com a carga, né, com a bagagem desse dia que ela já viveu. Então ela mal tem tempo de desmanchar essa mala que vem com essas coisas todas que ela viveu durante o dia, que foram difíceis e pesadas, ela entra sobrecarregada. Então ela está tirando as cinzas desse dia que está acabando, abrindo uma outra mala para começar a se organizar e arrumar a bagagem para o dia que vai vir daqui a pouco, porque ela está chegando em casa de noite e tarde. Então ela tem esse período de noite para fazer as necessidades básicas de cada cena, tomar banho, né, comer, dormir. E ao mesmo tempo ela tem, entre outras tarefas miudinhas, 4 grandes tarefas. Uma é fazer a letra de uma música, outra é preparar um projeto do Zaratustra, um espetáculo para todos, para ninguém, que ela tem que entregar no dia seguinte. Ela tem que ter na cabeça bem claro o mito do Eros e Psique, porque ela vai fazer um comercial no dia seguinte, vai tentar ser escolhida a garota Psique, e aquilo ela tem que ser fluente e saber como é. E tem que bolar um show que ela vai fazer em Belo Horizonte, que ela prometeu um mês atrás que ia para inaugurar uma casa noturna de um amigo dela, mineiro. Se chama... Paquiderme Voador. Muito antes do Aeroanta, uma visão profética do Hamilton. Nem existia Aeroanta e já existiu o Paquiderme Voador. E ela não tem a menor ideia o que ela vai fazer. Aquelas coisas que você disse na secretária um mês atrás que ia, e vai chegando o dia, chegando o dia, chegando o dia, chegou a hora, ela não tem a menor ideia o que ela vai fazer. Então o espetáculo é essa noite, onde ela tem que preparar essas coisas, se livrar do que já aconteceu no outro dia, e ao mesmo tempo partir para um outro dia com animação, apesar de tudo estar um pouco adverso. Regina, só um minutinho, eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Apresentando o programa Roda Viva, essa noite com a presença da atriz Regina Casé. Antes do intervalo, o Buzik estava fazendo uma pergunta. Pois é. Regina, como é que é fazer, de repente, um monólogo para você? Porque você sempre trabalhou com espetáculos com muita gente. E você sempre participou de criações coletivas de uma maneira muito intensa. E, de repente, é você, sozinha e o público. Como é que é isso? Eu estou adorando, achando maravilhoso. No ensaio... tinha um lado assim que dava uma apreensão que qualquer espetáculo que você está ensaiando, quando você está trancada naquela sala ensaiando, você já acha que aquele assunto não interessa a ninguém, que aquilo não é nada, que você ficou maluco e tal, já tem essa tendência. Agora só eu e o Hamilton ainda por cima, né, eu achei mais isso. E quando estreou, me deu uma sensação maravilhosa. Eu detestava em outros espetáculos, por exemplo, assim, um dia eu achava que estava lento e você fica querendo puxar o espetáculo, que ele vá depressa, um outro dia que você está achando de outro jeito, e essa coisa assim. Tem um lado que é maravilhoso, que é estar tudo na tua mão e você poder levar ele para o lado que você quiser. O espetáculo não manda tanto em você, você manda nele também. Isso é uma sensação que eu nunca tinha, eu não sonhava fazer um monólogo, não planejei fazer um monólogo, eu fiz sem querer um solo, um espetáculo, um texto que o Hamilton tinha, que não necessariamente era uma pessoa só, ele adaptou, e adorei essa sensação de você poder mexer. Cada dia tem sido um espetáculo inteiramente diferente para mim, não é aquela maluquice de ator que você vai, a peça está igualzinha, e ele fala completamente diferente, todo dia muda. Foram coisas internas, né, que se processaram com ele. Não, muda mesmo, porque você sozinho muda mesmo. Tem horas que você passa por tem dias que você passa por um assunto assim, outro dia aquele hora vira a hora principal do espetáculo. Esse lado é ótimo. E a relação com a plateia muda muito no monólogo, muito. Né? Isso é maravilhoso, se eu soubesse eu já tinha feito antes, estou adorando. Agora um lado que é ruim, eu estava dizendo assim, parece que eu nem estreiei por um lado. O Hamilton, eu e ele, a gente estava muito sobrecarregado de trabalho, tem entrevistas e coisas dele pessoais e minhas, então a gente quase não se vê.
nos horários fora de trabalho, não tem dado tempo. Então, como não tem um elenco, você sai e vai jantar com amigos de outras áreas, ou pessoas que nem viram a peça. E quando você está trabalhando com um elenco grande, todo dia você discute a peça, você vê aquela hora aquilo deu certo, aquilo não deu. Por que você não faz assim? Ou porque ninguém nunca me disse nada, a não ser vocês críticos, os 3 que escreveram, ou me disseram, adorei sua peça, ou nada. Então, eu estou muito ainda carente de ouvir, eu acho que eu devo estar até chata com os amigos, perguntando, mas o que você acha disso ou daquilo? Porque não espraia uma coisa que em outras peças na estreia dá, que é você diariamente estar conversando sobre aquilo. Isso eu sinto uma falta do elenco, assim, para me dizer o que é. Outra peça. Ricardo, deixa a Paula Dipp estar. Aí Tá na fila. Nádia Zupério, que, aliás, o Hamilton tem um talento único para inventar esses nomes meio absurdos, que eu adoro. Qualquer semelhança é mera coincidência? Quer dizer, a história dessa mulher super ocupada, que tem 4 coisas para fazer entre meia-noite e 6. A Regina Casé é uma pessoa muito ocupada, que tem pouco tempo para a sua vida pessoal? Agora ela tá, que nem uma louca. Agora, não é sempre. Eu luto muito e organizo a minha vida para que não seja assim, e consigo. Às vezes eu passo um tempão sem trabalhar ou trabalhando pouco, que é o meu ideal. Mas tem horas que você não consegue. Ao mesmo tempo eu não podia ficar pro resto da vida fazendo só TV Pirata. Eu estava louca para fazer esse trabalho, estava morrendo de saudade do Hamilton. A gente começou a se encontrar e queria fazer alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou esperar acabar a TV Pirata. Ele estava em São Paulo com a Taliba, o Luiz também, meu marido, estava trabalhando aqui, então isso acabou me trazendo para São Paulo e me colocou nessa roda viva. Mas Agora, não é sempre assim, eu não quero que seja, nem eu acho demais essa vida moderna. Acho uma outra peça tua, Regina, Doce de Leite, né? Você fez um personagem antológico, eram vários personagens, um que eu me lembro era a Pentélia. Né? Queria saber em quem que você se inspirou para fazer a Pentélia. A gente conhecia bem aquele tipo na época, né? Só em debates, assim, que a gente ia, no Asdrubal, não era, Milton? Tinha tanto, né? Aquelas garotas. Bastante, assim, na universidade. A gente ia demais, assim, em debate, ou divulgar a peça na universidade. E sempre tinha uma daquela que... Faz um pedacinho para lembrar. Nem eu lembro quanto de 10 isso, quantos anos. Só me lembro que ela era, assim, universitária. Só dá licença um minutinho, fazer uma pergunta da Shirley Mota, que é da escola do Conservatório de Artes Dramáticas Emílio Fontana, que vai em cima também do que o Ricardo está perguntando, se você se identificou com algum personagem que você já tenha feito, seja no teatro ou na televisão. Com todos. Todos? Você sempre acha uma coisa que é parecida. Mesmo quando, por exemplo, eu já fiz assim, o juiz, né? Você se identificou com o juiz? Fyodorovsky no inspetor-geral. Ou mesmo a Ana Andreevna. Quando a gente não trabalhava ainda com textos do Hamilton, que aí é claro que é muito mais próximo e você vai identificando e achando assim. Mas então essa identificação é tão tranquila que não é nem pelo caminho assim, no fundo sou eu. Eu não sinto que a Nádia no fundo sou eu, nem que é autobiográfico, nem nada. Mas eu acho que qualquer pessoa tem alguma coisa de qualquer personagem. É só você trabalhar, você passa um tempo ensaiando justamente para isso. Celcinho. Regina, você escolheu o Aeroanta para estrear, né? Era uma casa que foi se transformando em teatro aos poucos, que a gente conhece bem, e que tem alguns problemas como o off tem, né? Que não tem um lugar para você se concentrar, que os atores sempre pedem um lugar. Como é essa sua concentração lá no Aeroanta, que eu sei mais ou menos como é? O meu camarim agora tá um show, né? Que a gente reformou com a ajuda do Cal, que foi maravilhoso, o figurinista, que além de fazer um figurino lindo, me armou um camarim lá a pulso, que eram uns escombros que tinha lá atrás, agora tá um luxo, assim. No dia da estreia, então, aquele mundão de flor que mandava, maravilhoso. Isso eu consegui, tem uma casquinha de um ovo ali que eu me enfio e me concentro. Agora, a montagem e a desmontagem, as pessoas que trabalham estão loucas. Na época do ensaio, então, teve momentos que eu achei que eu ia desistir. A sensação é que eu estava trabalhando na Praça Castro Alves, que é do povo mesmo. Com todas as coisas, você chegava lá, tinha assim, chopp, cerveja, latas, destroços da véspera. É legal explicar que tem banda, antes tem o soundcheck da banda, que vai tocar depois. Então monta a bateria, todos os microfones, tudo, testa. Aí tira e põe o meu cenário, que além de ser grande, é meticuloso, tem coisinhas que não podem ser perdidas, uma canetinha, um papelzinho. E monta aquilo tudo. Quando acaba a peça, desmonta tudo para ter o show de noite, tarde, no Aeroanta. Então, no início foi uma loucura. Agora a gente já está craque, está funcionando super bem. Por isso até o horário do espetáculo é às 8 da noite, para isso ficar mais
Tem um tempo de desmontar. Mas eu acho que, de qualquer maneira, vale a pena porque o espaço é lindo. E eu não sei se esse espetáculo em outro espaço ficaria tão bonito como ele ficou. Uma das coisas que eu mais gosto no espetáculo é o que o Hamilton fez junto com o Luiz de espaço. Por exemplo, eu trabalho no palco uma parte, a minha saída para a plateia, dentro do roteiro, da estrutura da peça, é muito bem feita pelo Hamilton. Quer dizer, você vai botando o pezinho, igual na água fria, assim, até chegar na plateia, aí entra, começa a ver que aquelas vozes que você estava ouvindo, aqueles fantasmas estão existindo mesmo, o pessoal veio, está ali, e vai, até que eu trabalho a plateia toda, a arquibancada toda, tem um outro palco lá no meio da plateia e no alto, numa posição diametralmente oposta de onde eu comecei, que é onde eu termino. Então, eu acho lindo a coisa de espaço. E a arquitetura também é menos careta, porque o teatro é chato isso, né? Fazem até teatros novos, mas sempre a arquitetura eu acho que é muito tirano, né? Então, isso acaba determinando o aproveitamento de espaço sempre muito parecido. E acaba enriquecendo o espetáculo, você acha? Com certeza. Eu acho que com todo o trabalho que dá no Aeroanta, o espaço é muito bonito, compensa, vale a pena. Mário Prata e depois a Maria Amélia. Cedo. Cedeu o lugar. Gentilmente. Regina, eu queria que você me desse as suas preferências com relação a esses nomes que eu vou falar aqui. George Bush ou Michael Dukakis? Uau! Olha, eu vou te dizer, eu acho que o americano tem um luxo, que é poder não votar. Não, aqui você também pode, não sendo, quer dizer, anulando o voto. Mas lá, eu acho isso uma coisa realmente adiantada. Civilizada. Né? Civilizada. Pelo que eu vi dos dois na televisão, eu não votaria. Nenhum deles. Robin Givens ou Mike Tyson? Nenhum dos dois. Quem você acha que tem razão nessa briga? Eu acho horrível essa história, eu acho tudo triste, eu posso nem ver a fotografia deles no jornal, me dá tristeza. Eu fico pensando que vida ruim, que coisa triste, aquelas pessoas. Eu acho horrível aquilo. Uma pena danada. Tenho vontade de ter um programa na rádio, que eles me escrevessem uma carta e ficar confortando eles. Acho aquilo horrível. Ben Johnson ou Carl Lewis? Ben Johnson ou Carl Lewis? Que engraçado, né? Você está perguntando várias coisas que realmente não me tocam. Em nada. Sinto muito. Não, mas é interessante. Mesma coisa das Olimpíadas, eu até vergonha de dizer, eu não sou muito ligada em esportes. Assim, não fico empolgada. E para mim foi ruim as Olimpíadas, que foi logo antes da minha estreia. Então eu chegava exausta, ligava e ainda estava aquela gente se matando, suando, correndo. Eu dei graças a Deus quando acabou, que aquilo era uma canseira, né? E aquela luta, aquela coisa, e todo mundo com aquelas veias, aqueles dedos, aqueles músculos. Aquilo me fez um mal, sabe, assim, antes que parte do jornal você lê? Aí aquela época foi uma loucura. Que parte do jornal você lê, Regina? Quer dizer, eu começo pelo caderno, quer dizer, ou a Ilustrada, o Digitos, ou o caderno 2, o caderno B, mas, em geral, eu leio bastante. Assim? Hã? Sonolenta, assim? Eu leio. Todo mundo morre de rir, eu leio o obituário diariamente. Eu leio. JB ou não, eu leio quase todas as partes, não todo dia, tudo. Eu meio que vou fazendo um revezamento, até esportes eu leio. Ontem eu li as meninas do bodyboard, a Mariana e a outra, lindas, com aquele esporte eu acho maravilhoso. Quando é assim, ao ar livre, tem mar e tudo, eu adoro. Eu não gosto quando é aquela coisa muito sacrificada, que a pessoa se mata por aquilo, assim, aquela ideia olímpica, eu não gosto muito, não me anima aquilo. E quando é em lugar fechado, com muito suor, vestiário, eu não sou muito para esse lado, assim, mas assim, ginástica olímpica, essas meninas do bodyboard, eu acho maravilhoso. Aí eu li tudo, a vida dela, a página inteira dos esportes. Mas assim, boxe, eu não gosto muito. O Ben Johnson, antes mesmo de saber o negócio, eu já achava que ele estava muito, assim, coisado, entendeu? Aquilo ali me dava uma certa aflição. Eu não achava que ele era muito feliz. Parece o Mike Tyson também. Você vê agora, já disseram que ele tirou um revólver. Eu acho que nem tirou. É no Canadá, eles devem ser racistas. E também tem muito preconceito com esse negócio dele ter tomado esse anabolizante. E o Canadá é muito racista, é um negão daquele tamanho. Eles devem ter ficado com grilados. Eu achei toda essa história careta e se é certa. Você tem ídolo? Me animei muito com essa Olimpíada.
Regina, aproveitando a pergunta do Celcinho, eu queria saber... E vão variando assim toda hora. Aparece uma, como por exemplo, ontem eu vi essa menininha que foi campeã de bodyboard, eu acho ela maravilhosa. Na semana que vem já não é, mas quando eu vejo alguém legal, eu já fico achando legal, eu corto a figura e acho bom. Mas também não é, precisa ser aquele ídolo. Regina, aproveitando essa pergunta do Celcinho, eu queria que você me dissesse o seguinte: essa tua comentada relação de amizade com o Caetano Veloso, que rendeu até 2 músicas em tua homenagem, eu queria saber quando é que começou, como é que vocês se conheceram, como é que começou essa relação de amizade, de respeito mútuo, de musa das músicas do Caetano. A Paula Dipp comentou aqui no começo, eu queria que você contasse essa história. Foi mais um presente que o meu trabalho me deu. Eu estava trabalhando, ele foi assistir, o Trate Milhão, gostou muito, foi conversar com a gente no camarim, daí a gente foi jantar e ficou amigo. Logo, assim, mas eu acho que foi muito pelo trabalho. Se não fosse o trabalho, talvez no Rio, a gente viesse a ser amigo, mas o que precipitou, e isso criou uma amizade já com muita qualidade, assim, legal, que não é aquela amizade que você vai encontrando no bar. Você via ele como ídolo antes da amizade? Vejo até hoje. Então é um dos teus ídolos, né? Ah, com certeza. Tem algum outro? Ah, o Hamilton eu vejo todo dia e é meu ídolo, o Caetano é meu ídolo. Não é porque você é amigo que você deixa de admirar o mesmo... Regina, quem que você levaria para uma ilha deserta e quem que você não levaria de jeito nenhum? Primeiro, eu odiaria ir para uma ilha deserta. Eu ia fazer o possível para não ir para essa ilha deserta. Eu ia tentar levar o máximo de pessoas possível. Não, se pudesse levar só uma pessoa, quem que você levaria? Ah, o Luiz, né? Claro. Quem que você não levaria de jeito nenhum? Quem eu não levaria de jeito nenhum? Luiz Zerbini, seu marido, né? Artista plástico. Isso, ia ter todo mundo, o pessoal do Oiapoque. Luiz Zerbini, meu marido. Imagina você ir para uma ilha deserta e ia deixar ele aqui, aquela maravilha. Uma pergunta. Depois de 4 anos que você não fazia teatro, voltou e a gente trabalhando junto outra vez. Em vários momentos eu fiquei pensando quem seriam outras pessoas que você gostaria de trabalhar em teatro. Ou seja, digamos que eu estivesse fazendo uma outra coisa em algum outro lugar, quem seria um autor, um diretor, um ator, um produtor, enfim. Qual é uma turma que você ainda não trabalhou? Em teatro também pode ser fora do teatro também. Mas em teatro, digamos. Qual seria uma turma boa, assim? Por isso que eu demoro tanto para trabalhar. Porque, não que eu acho que não tenha gente legal, mas é difícil de você armar isso. Eu vou te dizer, eu queria trabalhar com gente que eu nunca trabalhei, você está dizendo, o Luiz Fernando. Mas assim, o Luiz Fernando, eu morro de pena de não ter conseguido fazer um espetáculo, eu e ele, como a gente queria fazer. Porque ele está sempre fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra e não sei o quê. A gente mesmo demorou de conseguir. Imagina então, com essas outras pessoas. Ano passado eu tentei a Débora Bloch, atriz, 24 anos, signo de gênero. Ela queria que eu dirigisse ela. Você lembra? Lembro. Daí a gente leu, até que um dia que descobriu uma peça que gostou, mas aí teve problemas lá do elenco, um queria a peça, outro não queria a peça, não sei o que, acabou não saindo. Assim. E você ia dirigir? Ela me chamou para dirigir. E eu fiquei muito animada de trabalhar com aquelas pessoas. Eu tenho mais, assim, atores que eu tenho vontade de trabalhar. Adoraria ter autores e diretores, muitos, que eu tivesse vontade de... E como é que seria você dirigindo? Não sei, nunca dirigi, mas... E nem era um sonho dourado, igual não é fazer um monólogo. Mas naquela época também, eu estava muito afim de trabalhar e o que pintou foi aquilo. Eu falei, puxa, uma boa ideia eu dirigir. Sabe o que eu acho que agora eu já dirigiria legal? Eu acho, eu sinto... Eu não ia dirigir legal igual você, assim, que eu acho que... Não, é verdade, você tem uma visão, assim, de espaço e de coisas e tal, que eu ia ainda tatear. Mas, assim, para dirigir ator, eu acho que eu ia ser super legal, para outras coisas menos. Mas se eu dirigisse 1, 2 espetáculos, talvez eu engrenasse, acho que eu ia gostar. Tenho vontade de dirigir. Regina, de carona aí no Hamilton, escrever, você não pensa? Eu penso isso tudo e acho uma pobreza a gente não fazer isso. Porque eu acho que é difícil escrever. Mas não dá tempo, sabe? Eu não sei porquê, eu penso a beça, mas não dá tempo, não é frescura. É muito difícil você abrir assim, um tempo na tua vida para uma outra coisa, a não ser que surja um compromisso de fora, né? É uma coisa boba isso, né? De você não se impor, não se disciplinar.
Não tenho disciplina nenhuma, isso é um defeito gravíssimo. Você tem algum papel sério que você gostaria de fazer? Um drama, Regina? Alguma personagem? Personagem? Eu não tenho aquelas assim, meu sonho é fazer essa e tal. Blanche Mas de Bois. adoraria fazer. Blanche de Bois não. Mas eu gostaria muito de fazer personagens sérios e dramáticos, um realmente sério e dramático. E a vantagem de fazer um clássico é que todo mundo já ia saber que realmente era sério, né? Não dá trabalho nenhum na divulgação, né? Se eu fizesse a Lady Macbeth, por exemplo, era um prato cheio, né? Já vem divulgado, o pessoal já sabe que é, não discute o texto nem nada. Isso é ótimo. Adoraria, por exemplo, a Lady Macbeth, a gente quase fez, né? Você faria uma lei engraçadíssima. Você faria uma lei engraçadíssima, aquelas mulheres. Não é a Lady Macbeth, né? Eu fiz. Aquelas bruxas todas. Eu fiz e eu fazia super a sério, eles morriam de rir. Eu pensava bem na Lady Macbeth mesmo, era bem má. Eles riam aberto. Mas eu adorei fazer. Na época a gente ficou votando, lembra, Milton, no Asdrubal? Lembro. Ficou empatado até o último momento se a gente ia montar o Ubu ou o Macbeth, em 75. Você fazia assembleias nessa época para decidir tudo? Reuniões, né? Assim. Não. Fazia reunião. Já que voltou para a época, vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Quem sobre é sexo? Que inventou? Não. É sobre sexo. Quem é que inventou e por que esse nome maravilhoso, Asdrubal, trouxe o trombone? A história do pai. A história não vale a pena, é menor do que o nome. O nome é mais legal. Não, é verdade, a história não é. O meu pai, ele falava várias coisas, não só. Quer dizer, ele tinha uma linguagem assim que a gente brincava e ia falando. Tipo assim, a música da mãe da Alice, Fenefum de Magdendala, Tupi de Closete. São várias coisas assim que você já sabe. Para nome de Brincadeira. Para situações e nomes é meio difícil de explicar, é como um código. Você está num lugar, tá chato, aí você fala, vem cá, o Asdrubal trouxe trombone? Trouxe, vamos lá ver o negócio na porta, resolveu o problema do crachá. Você ia e saía porque o papo estava chato. Mas não era só para isso. Para outras coisas, falar, aí, o Asdrubal trouxe trombone. Fala, oba! Deu certo. Entendeu? Era uma coisa que, assim, pode valer para várias situações. Mas não fui eu que lembrei. Para você ter uma ideia, sempre quem gosta de nomes exóticos é o Hamilton Vaz Pereira, né? Por exemplo, da mesma maneira que o Ataliba era o porteiro dele, que o Supério cola lambe-lambe lá no Rio, é o cara que cola lambe-lambe. São várias coisas assim que ele vai ouvindo e vai guardando. Tinha uma amiga da minha mãe que eu não via há 20 anos, da época da Farra da Terra, chamada Morocha. No dia que ele me entregou o texto da Farra da Terra, tinha um personagem que eu fazia que chamava Morocha. Nem eu lembrava da mulher. O Hamilton guardou 20 anos aquela Morocha para lançar na Farra. E esse Asdrubal eu também não propus como nome nem ninguém, apesar de ter vindo do meu pai. A gente já tinha tentado vários nomes e tudo, e o Hamilton, de repente, ele que guardou esse nome do meu pai que propôs, não fui nem eu. Regina, nessa falta de tempo toda, cabe um filho na tua vida? Vamos ver se cabe, né? Se ele abrir espaço ali e inventar. Você tem vontade? Eu acho que se eu ficasse grávida eu teria um filho, mas não planejo ter um filho, nem vou deixar de evitar para ter um filho, assim, pelo menos por enquanto não tenho vontade agora. Acho que vai ser difícil, para ele vai ser pior a ponte aérea. Como é que você se sente, né, uma pessoa que deu certo num país que não deu? Eu também não sou assim, né? Oposição para o Brasil, né? Não é tão assim. Eu não sei, eu não me sinto assim. A vida em relação ao mundo que você vive, o país que você vive. Isso é chato. É chato até quando você está feliz. Eu tenho uma... Eu acho que uma coisa que o Asdrubal me ensinou, um compromisso com a felicidade, assim, que é uma coisa muito boa que a gente aprendeu, entendeu? Assim, terminava o Traste Milhão falando, eu não aguento ficar muito tempo infeliz. Eu choro sem parar, entendeu? Até eu conseguir consertar o que está me fazendo infeliz ou quem estiver infeliz. Quando a gente estava ensaiando, o Hamilton reclamava isso, a Bessa, né? Falava assim, nossa, tá chorando muito e tal. É que boas choradas. Se ficar ruim, eu fico chorando igual o bebê, entendeu? Até alguém trocar minha fralda, ou eu mesma resolver a situação. Mas eu não aguento ficar ruim. Nem 2 dias, nem 3 dias. Se tem uma coisa ali que eu não estou achando boa, eu vou até... E é horrível você não poder fazer isso com o Brasil, com a miséria, com a situação política. É uma situação muito ruim para quem tem um compromisso desse individualmente. Por mais que você tente fazer isso socialmente, ter uma coisa legal com todo mundo, e no teu cotidiano tentar passar isso da maneira mais social e abrangente possível, ainda assim, eu acho que é muito ruim. É a coisa que eu te falei da estreia. É chato, né? Quando você está muito feliz e você olha em volta, ninguém está. Regina,
Você acha que a nova Constituição pode mudar alguma coisa nesse panorama? Um pouquinho pode. Eu acho muito chato também você não ter esperança nenhuma quanto à nova Constituição. Acho uma injustiça com aquela gente que trabalhou mais que a Nádia, entendeu? Trabalharam, também tinha uma pena horrível deles. Achavam aquilo horrível, ainda tinha uns velhinhos, né? E que a vida deles devia estar um suplício. Alguns até morreram. Tomando café, não é? Virando noite, aquela papelada. Eu falava, meu Deus, ainda bem que eu não estou ali. Tem algumas profissões, algumas coisas que eu olho e falo, ainda bem que eu não sou isso, que eu não estou ali. Essa era uma delas. Não ser constituinte, eu acho que já era um refresco. E foi puxado. Então, eu acho muito injusto, por mais que eu não estou animadona, eu também não sou louca. Tem muita gente careta. Você vê que várias coisas que podiam ter sido mais, não digo nem revolucionárias e maravilhosas, coisas que dava para serem modernas. No sentido assim, entendeu? Que todo dia tinha uma coisa que atravancava, quando dava para você acompanhar pela televisão. Eu ainda não li, acompanhei, não sou uma expert na Constituinte, mas as coisas que você ia vendo, a reforma agrária, entendeu? A presença da UDR, as coisas que iam aparecendo no decorrer da Assembleia Constituinte, muitas coisas, mais uma vez, faziam assim, meu Deus, mas ao mesmo tempo tem coisas importantes, entendeu? Do ponto de vista da ecologia, eu acho que aconteceram coisas legais, e importantes e modernas. Na censura você acha que também não dá para você ficar desesperançada total nem animadona, mas... Você acha que houve algum passo em relação à censura nessa Constituinte ou não vai mudar nada? Não sei. O que eles resolveram? Diz para mim. Acabou a censura. Bom, mas isso já acabou um tempo. A gente faz espetáculo para censura corta a TV pirata toda semana. Né? TV pirata está cortadérrima. Eu já gravei um monte de quadro. Falou-se aqui de mais um ano de Sarney. De mais um ano de Sarney. Agora, depois de Sarney, virá ou Jânio, ou Brizola, ou Ulisses, ou Silvio Santos. É mesmo? Só isso? Que pobreza. Tinha que ter uma opção. Se for esses quatro, você vota em quem? Não vão ser só esses quatro. Deus é mais. Mas você tem vontade de votar em quem? Quem que você gostaria de votar numa boa, com vontade? Quem eu gostaria de votar numa boa? Não tem... Isso que é chato. É não ter... Se tivesse essa pessoa, eu estava que nem uma louca fazendo campanha. Se tivesse já uma pessoa... Eu acho que pode ter pessoas que você... se anime mais um pouco, entendeu? É claro que é completamente... Não vou te dizer todos são iguais. O Jânio, para mim, não é igual se, por exemplo, entrasse o Fernando Henrique, ou mesmo o Mário Covas. Não é igual. É claro que um é muito mais legal e o outro não é. Mas eu também, apesar de que se tivesse, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, eu votaria nele, mas não ia votar assim, que nem uma louca animada, fazer campanha desde hoje para tentar colocar ele lá. Você está entendendo? Eu não sinto uma pessoa assim, que pode ser até que já existe, que a gente não sabe por desinformação, ou porque a pessoa ainda não quis, ou porque não se formou. Quem você votou nessas eleições, nessas últimas do Rio de Janeiro, para governador? Eu não votei, eu estava aqui. Mas deixa eu lembrar quem era. Moreira, Darcy Ribeiro, Gabeira. Não, eu votei, fui para o Rio votar. Eu não votei na Adiante, que era o Saturnino, que eu votaria no Saturnino. Foi para prefeito. Mas não votei porque estava aqui em São Paulo. Votei no Gabeira. Aí. Você falou que Deus é mais que isso. O que é Deus para você? Você é uma pessoa religiosa, espiritualista? Você tem um lado, assim, de... Eu tenho um lado, não, eu tenho um todo. Um todo? Não, eu não tenho nenhuma religião, não. Mas... como todas as outras coisas, né, que permeiam a vida da gente, eu tive contato com várias religiões, principalmente com a religião católica muito grande. Estudei 11 anos num colégio de freira, que era o Sacré-Cœur de Marie. Então, por exemplo, é impossível não ter uma relação com Nossa Senhora. Eu não sou louca, claro. Entendeu? Eu passei 11 anos convivendo com ela. Eu sou amiga íntima. É claro que eu tenho, entendeu? Que eu acho ela maravilhosa. É impossível não ter. Eu acho que seria muito mais religioso e fervoroso e fanático se eu negasse Nossa Senhora na minha vida. Então, eu tenho não só com ela, mas com uma porção de símbolos religiosos e com outras coisas independentes de Deus, até com coisas... Isso que eu estou te dizendo é porque eu tenho uma ideia de Deus, eu sou mística, tenho uma religiosidade presente em cada ato meu, o tempo todo. Mas a culpa, já limpou a culpa ou ainda tem culpa? Do que, do colégio? Não, aquela culpa que põe na cabeça da gente, os padres, as freiras. Eu nunca tive muito aquele que todo mundo reclama do colégio, assim, culpa dessas assim que atrapalha para você namorar, essas coisas, eu acho, graças a Deus eu não tive. Mas essa culpa, por exemplo, assim, de você estar feliz, de alguém estar infeliz, a tua relação assim com a pobreza e com as outras coisas do mundo, quem está pior que você.
essa culpa ainda existe um pouco. Eu acho que eu lido bem para quem estudou 11 anos no colégio de freira, mas sempre tem. Assim. No tempo do colégio de Não freira... adianta cimentar que fica. Fica É um horror. Você já era assim cimento. nesse tempo? No tempo do colégio de Era da freira? turma do fundão da classe, Divertido. assim? Eu era. É engraçado. Eu tenho essa sensação, não sei, o Hamilton me conhece há muito tempo. Você não acha que eu sou igual quando você me conheceu? Bastante igual. Eu também fico eu acho que eu sou igual desde que eu nasci. Eu E não as sou, freiras eu nunca se divertiam, desbundei, né? nunca tive uma virada. É estranho. A Regina sempre teve uma coisa interessante, que é, ela sabe chamar a atenção e quando você presta atenção, ela corresponde. Obrigada, Cristiane. Que prático. Ô, Regina, vamos falar de sexo, já que você puxou o assunto um tempinho atrás. Eu queria depois, olha, antes de acabar, só dar um tempinho, aproveitar que ele é crítico e que ele escreveu uma crítica hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque hoje eu pensei muito nisso por causa da crítica dele. É só para dar tempo. Então tá? fala antes. Quer falar antes? Não, eu ia propor esse assunto, porque a gente nunca encontra... Eu conheci ele hoje. Sim. O Alberto eu não conhecia. Primeiro eu li no jornal a crítica Tá dele. respondida a questão sobre sexo, então. Claro. Não, fala da crítica e depois você responde a pergunta da Paula. Diz o que você queria falar a respeito de crítica. Não, eu queria conversar, eu queria propor a vocês podem fazer perguntas. Não, eu queria conversar sobre isso porque hoje eu senti uma diferença na crítica dele. É a terceira crítica que a gente recebe aqui em São Paulo. Sim. Eu estou muito mais carente de críticas do que em outros espetáculos, por isso que eu te falei, por ser um monólogo. Sim. Então eu estou louca para que alguém me diga o que é aquilo, como é que tá e tal. Esse espetáculo, para mim e para o Hamilton, a feitura dele, você viu como eu estava falando antes, a gente se lascou, a gente brigava o dia inteiro, entendeu? E chorava e dava risada, era uma coisa muito emocional mesmo, de você ensaiar com o coração na mão. De todo dia parecer que vai acabar tudo e voltar tudo. E com todos esses lados, de todos esses assuntos, entendeu? A religião. Então, eu era aquela super crédula, o Hamilton cético, fazendo esses papéis, assim, que não é assim. Claro que ele não é doido de ser totalmente sério, nem eu sou uma bobona. Mas eu ser uma mulher, ele ser um homem, tudo, a gente lidou com opostos muito básicos e muito fortes, e que daí sai muita fagulha. Vocês já foram namorados, não foram? A gente foi casado um tempão, mas muitos anos até. Mas isso eu acho super bonito, essa coisa que você mantém com os seus homens, assim, você mantém uma amizade muito forte. Isso não é fácil. Com os meus amigos, minhas amigas mulheres também. É? Porque o mais difícil que uma mulher se dá bem com os homens é com as mulheres. Nem diga. Mas eu sou muito orgulhosa desse meu lado, das minhas amizades. Como diz a Dalva de Oliveira, eu me dedico. Maria Amélia. Você reage bem à crítica negativa? Não. Eu reajo mal. Eu não reajo bem. Não me escabelo assim nesse sentido. Fico danada. Principalmente, agora, não é comigo, porque eu tenho uma sorte danada. Eu sempre digo que o papel que eu ocupo é super fácil, que é a primadona, é a diva, e darará. E daí, se você for uma atriz legal, pelo menos razoável, ocupando esse papel da estrela da coisa, é um papel muito fácil de ser elogiado, de ser criticado e de... Entendeu? A não ser que você pise muito na bola, ninguém vai falar mal de você especificamente do seu trabalho. Mas em relação aos espetáculos que eu fiz, o que era falado do espetáculo, eu sofria barbaramente e nunca soube como lidar, queria poder lidar melhor com isso. Você já teve ímpetos assim, principalmente porque eu acho que, é isso que eu queria falar, eu acho que você vê, eu adoro quando eu estou numa situação boa, eu aproveito assim, acaba de ganhar um prêmio, você tem uma crítica positiva, aí eu falo, agora que é a hora boa de você falar mal da crítica, você brigar, porque aí você vê que você não está com dor de cotovelo, nem nada, mas não é nem falar mal, é assim, por exemplo, hoje eu estava dizendo para o Mário, eu vou aproveitar até no ar para dizer, que eu tenho uma crítica aqui em São Paulo que eu gosto muito, que se chama Mariângela, e que eu conheci, ela fez 2 críticas a 2 espetáculos. Um foi o Doce de Leite, quando eu fiz, que ela falava mal. E eu adorei a crítica dela, você vê como não era negativa. Ela escreve muito bem. E eu não conheci, a vi uma vez, pessoalmente. Fiquei encantada, achei o jeito dela escrever legal. As coisas que eu tinha grilo com o espetáculo, de vez em quando. É claro que você fala, que pena que ela não adorou, que todo mundo não está adorando, entendeu? Mas tudo que ela dizia de ruim eram coisas que estavam me tocando e que eu questionava. Então, eu adorei, apesar dela falar mal. Depois, na Farra da Terra, que foi um espetáculo que foi massacrado pela crítica, ela falou muito bem e falou coisas maravilhosas. Por exemplo, coisas que a gente só intuía da relação com a plateia. Então, pra gente que se descabela, o que eu acho que, independente de elogiosa ou não, escrever bem ou não, é que cada espetáculo tem que ter um tipo de crítica.
quando a gente trabalha, um espetáculo comercial, você vai estrear no Teatro Mesbla, saiu 15 dias, o não sei o que, o que procó do kkk, sei lá o que, aí vai estrear aquela peça X. A maneira com que as pessoas se envolveram com aquilo permite você ter uma relação fria com aquilo de escrever. O cenário é fraquinho, o sofá não combinou com a estante, achei as marcas pouco criativas, levantaram para pegar o uísque 3 vezes e sentaram 4 vezes, e tal. Não desmerecendo esse tipo de espetáculo, você pode fazer um espetáculo assim muito bem, mas a maneira que você se envolveu e tal é diferente. Eu fiquei contente muito com a sua crítica hoje, porque eu senti emoção na crítica, eu senti que ela era uma crítica emocionada. Então eu acho que para um espetáculo que é muito emocionado, que a pessoa está em cena super emocionada, e que você vê, você supõe o processo, que é um processo emocionado, que você se lascou muito, tirou o couro para fazer, mesmo que você fale mal, eu acho que tem que passar uma emoção maior. Eu acho que a crítica tem que corresponder ao que você está trazendo com o espetáculo. Você acha que em geral ela é rancorosa, a crítica de teatro? Eu acho que às vezes é muito fria, e eu acho que ela é muito parecida entre os espetáculos. Isso é que eu acho mais grave. Eu acho que você não pode criticar um espetáculo qualquer do Hamilton como você critica um espetáculo desses montados em 15 dias para estar no teatro. É diferente a maneira que você faz. Até outros espetáculos que não são comerciais, mas que são muito diferentes do dele. Eu acho que a maneira de escrever tem que ser... Não é que você tem que ser mais complacente, ou ver que ele teve muitas dificuldades, então tem que ser bonzinho com ele. De jeito nenhum. São coisas diferentes que exigem abordagens diferentes. Diferentes. Né? Eu acho muito chato quando você lê. Abre a crítica, fala um pouquinho do texto, aí dá uma pincelada sobre a direção, destaca os protagonistas, ou alguma revelação, um ator que está num papel menor, você dá uma destacada. Vale a pena conferir fulano de tal na Rosadíssima Empregada. Uma frase assim para ajudar alguém que está começando ganhar um prêmio revelação. São fórmulas meio prontas. É uma fórmula, mesmo, eu sei, eu posso dizer de olho fechado o que Se ficar desempregada pode ser crítica do teatro. Total. Para criticar a peça do Hamilton, então, você escreveu. Uma maravilha. A gente passou 10 anos que todas as críticas da gente abria dizendo que a gente estava falando do umbigo, mas foram 10 anos. Podia ser o jornal que fosse, a revista que fosse, era tudo que estava olhando para o umbigo, que o negócio era um umbigo, era uma coisa esse negócio do umbigo. Preconceito com e eram iguais as críticas nesse sentido. Depois eu comecei a sentir uma coisa mais legal. Eu acho, por exemplo, as outras críticas que a gente teve aqui, muito boas. Estão elogiando o espetáculo e me elogiando. Mas hoje eu fiquei mais animada com a do Alberto pelo seguinte, porque eu senti mais emoção. Eu estava sentindo falta de... Um caso raro de amor à primeira vista entre uma atriz e um crítico. Não é isso. Não, eu já me apaixonei pela Mariângela sem conhecer até. Foi bem essa sensação. Eu falei, nossa, ela reparou isso. Eu até ia reclamar que ela não escreveu outro crítico, eu ia fazer um apelo no ar. Faz uma criticazinha do nosso espetáculo. Eu gosto E a pergunta sexual, Paula Dick? Questões à parte. Eu acho que sexo é uma coisa que está na vida da gente, a forma como a gente trabalha, como a gente fala, tá tudo. É que não se fala muito do assunto, nem talvez precisasse falar. Mas como você tocou rapidinho nisso, eu acho engraçado. Você é uma pessoa muito espontânea, muito satisfeita com o seu corpo, com a sua figura, com a sua pessoa como mulher. Como é que você vê? Parece. Eu estou falando o que eu estou vendo aqui. Estou reclamando tanto de mim. Como é que você está vendo isso hoje? Quer dizer, a gente viveu um tempo, nós somos da mesma geração praticamente, a gente viveu aquela liberdade, vamos experimentar tudo, vamos... E hoje a coisa não está mais assim, tem uma certa repressão. O mundo não está fácil, né? Pois é. Vou te dizer, a gente fala do Brasil, o Brasil está com dificuldades tremendas, está tristíssimo, está terrível e tal, mas o mundo também, a gente está vivendo uma época, e é assim, você pega a história da humanidade, tem épocas que são, a gente está nas trevas, eu não tenho dúvida, a gente está numa época difícil, igual que você vai passando livro de história, né? Tem assim, a cólera, as trevas, a gente está numa daquelas páginas difíceis, eu sinto que está. Eu sinto, eu vejo tristeza, né? Não que, eu acho que há projetos individuais, mas a gente não está encontrando sopa por aí, né? Agora, ao mesmo tempo, tem um monte de coisas animadoras e... Você acha que isso passa, então? Eu sinto, tenho sentido em muitas pessoas. Por exemplo, você estava citando o Caetano, eu tenho conversado com ele sobre isso e sinto que ele fala também a mesma coisa. Fala assim, nossa, que época difícil, assim, então uma época diferente, né? A gente se compara e compara os amigos, isso de mudar.
como as pessoas estão diferentes ou como as coisas estão mais difíceis de serem realizadas. E a coisa do sexo está nessa, né? Horrível a coisa da AIDS, que é tristíssimo você viver numa época que você assiste isso, principalmente depois dessa liberação. Depois, eu acho também a coisa toda afetiva, que eu acho que sexo é uma coisa, amor é outra, juntos e tal, mas é que acaba empurrando uma coisa, misturando, e com essa coisa da AIDS confundiu por um outro lado, né? A coisa do casamento, a coisa das separações. Eu tenho conversado a beça sobre isso e fico tristíssima, e como isso mexe. Eu vejo muitas mulheres de meia idade, por exemplo, que é a coisa do sexo, que eu acho triste que a gente está vendo, mulheres de meia idade que não conseguem namorar e não vão conseguir namorado. A coisa toda da separação, a liberalidade que veio de você poder se separar, parecia que era ótimo, que você estava ganhando a tua liberdade com aquilo. Então todas as mães e todo mundo se separou e depois elas ficaram sozinhas. E agora tem muitas que estão sozinhas e que é uma dificuldade. Você pode eventualmente conseguir um namorado, um garotão e não sei o que e tal, mas um homem maduro da tua idade para te acompanhar e ser teu companheiro sexualmente, intelectualmente na velhice, que eu acho que deve ser uma hora boa de você estar casado e estar com alguém do lado e tal. Então você investiu a beça nisso. Essa liberalidade eu acho que fez as pessoas se separarem assim atabalhoadamente. Eu acho a educação afetiva, amorosa, sentimental da gente muito pior do que a sexual. Eu acho que atualmente até a revista nova, qualquer revista, dá uma base mínima de como você deve proceder sexualmente. Se a tua mãe não te ensinar, ninguém te ensinar, você era uma pessoa muito tímida. Eu acho que tem jeito no cinema, em mil lugares, né, de você conseguir o básico, descobrir o que você vai fazer, não se agoniar tanto. Eu acho que você consegue e você acaba conseguindo parceiros mais experientes que vão te ensinando. Eu acho que o mais triste, o mais grave, está na coisa mesmo amorosa. Regina, eu queria... Regina, infelizmente o tempo está... Infelizmente mesmo. É que ela falou uma coisa tão bonita então, sobre o amor e tal. Aqui o tempo está... Fala só, você começou a falar de como deve ser a relação de marido e mulher, né? De homem e mulher. Fala um minuto sobre isso. Então, um minuto eu vou dar um conselho, porque com essas todas as separações eu penso muito nisso. Que ninguém fique junto, nem por causa da AIDS, nem por medo de conhecer outras pessoas, nem por medo de ser feliz, entendeu? Mas que ao mesmo tempo as pessoas não se separem com a primeira crise ou com a primeira besteira que pinte no casamento. Que essa possibilidade de se separar seja um trunfo de liberdade que você tem na sua mão e no seu casamento. E que essa liberdade não seja jogada fora e desperdiçada de você se separar logo e não aprender a lidar com uma pessoa que talvez seja uma pessoa para ficar com você a vida inteira, quem sabe. Regina, eu queria te agradecer a participação no Roda Viva, a todos os entrevistadores que participaram do programa. Eu também achei rápido. Roda Viva está de volta na próxima segunda-feira. Até lá. Até lá.